Por que conduzimos nossos negócios de maneira errada? Em 1945, um psicólogo chamado Carl Duncan criou o experimento da vela, que é usado em uma enorme variedade de experimentos na ciência comportamental. E ela funciona mais ou menos assim. Suponhamos que eu seja o experimentador, te levo para uma sala, te dou uma vela e algumas taxinhas dentro de uma caixa e alguns fósforos. E te digo, o seu trabalho é prender a vela na parede para que a cera não pingue na mesa. E agora, o que você faz? Agora, muitas pessoas começam a tentar usar as taxinhas para prender a vela na parede. Não funciona. Algumas pessoas têm uma ótima ideia de acender um fósforo e derretem o lado da vela e tentam aderir a vela na parede. É uma excelente ideia. Não funciona. E eventualmente, após 5 ou 10 minutos, a maior parte das pessoas resolvem o problema. A chave para superar o que é chamado de funcionalidade fixa. Você vê a caixa somente como compartimento para as taxinhas, mas ela também pode ter outra função, como uma plataforma para a vela. O famoso problema da vela. Agora, quero lhe contar sobre um experimento usado que foi mais ou menos assim. Foi usando o problema da vela, feito por um cientista chamado Sam Glasberg, da Universidade de Princeton, nos Estados Unidos, mostrando o poder dos incentivos. Aqui está o que ele fez. Ele juntou participantes e disse: vou cronometrá-los, quão rápido resolve esse problema. E aí, para um grupo, ele falou o seguinte: vou cronometrá-los para estabelecer normas, médias de quanto tempo leva normalmente para alguém resolver esse problema. E para o segundo grupo, ele ofereceu recompensas. Ele disse: se vocês estiverem entre os 25% mais rápidos, ganharão $5. E se você for mais rápido de todos que estamos testando hoje, você vai ganhar $20. É um bom motivador para cerca de 20 anos atrás, não é mesmo? E a pergunta: quão mais rápido este grupo resolveu o problema? Resposta: eles demoraram em média 3 minutos e meio a mais. 3 minutos e meio a mais? Cara, isso não faz sentido. Quero dizer, eu acredito no livre mercado. Não era para funcionar assim, não é? Se quiser que as pessoas se saiam melhor, vocês recompensam, certo? Dá bônus, comissões, incentiva as pessoas. E é assim que os negócios funcionam. Mas isso não está acontecendo nesse experimento. Você tem um incentivo feito para afiar o pensamento e acelerar a criatividade. E ele faz justamente o oposto. Ele cega o pensamento e bloqueia a criatividade. E o que é interessante sobre esse experimento é que não é uma aberração. Ele já foi produzido milhares de vezes por mais de 40 anos. Esses contingentes, motivadores, se fizer isso, receberá aquilo. Eles funcionam em algumas circunstâncias, mas para muitas tarefas eles realmente não funcionam, ou frequentemente eles prejudicam. Essa é uma das descobertas mais robustas em ciência social e também uma das mais ignoradas no mundo dos negócios. Se você olhar para a ciência, há um desencontro entre a ciência, o que a ciência sabe e o que nós fazemos nos negócios. E sabe o que é mais alarmante? É que o nosso sistema operacional de negócio foi construído completamente sobre esses motivadores extrínsecos. Sobre bater e assoprar. Isso funciona bem para muitas atividades no século XX. Mas para as tarefas do século XXI, aquela tarefa mecânica de abordagem, recompensa, punição, não funciona. Frequentemente não funciona. E geralmente causa danos. Vou te mostrar o que eu quero dizer. Glasberg fez outro experimento semelhante a esse, onde ele apresentou o problema de uma forma ligeiramente diferente. Agora, as taxinhas elas já estavam fora da caixa. Prender a vela na parede para que a cera não caia sobre a mesa. Mesma coisa. Vamos lá, olha só. Estamos cronometrando para ter as normas. E aí para você, estamos incentivando e para o outro grupo estamos só cronometrando. O que aconteceu dessa vez? O grupo incentivado ele deu uma surra no outro grupo. Por quê? Porque agora as taxas já estavam fora da caixa. É bem mais fácil, não é? Então as recompensas elas funcionam bem para esses tipos de tarefas, onde há um grupo simples de regras e objetivos claros para ser alcançados. Recompensas por natureza, elas vão estreitando o nosso foco. Por isso funciona em tantos casos e algumas tarefas. Um foco estreito, onde você enxerga somente um objetivo na sua frente e faz aquele zoom em direção. Isso funciona muito bem. Mas para o problema da vela mesmo original, você não quer ficar olhando dessa forma. A solução não vai estar lá. A solução está na visão periférica. Você precisa olhar em volta. Aquela recompensa, na verdade, ela estreita seu foco e restringe as nossas possibilidades. Deixe-me lhe dizer por que isso é tão importante.
na Europa Ocidental, em muitas partes da Ásia, da América do Norte, na Austrália, trabalhadores especializados estão fazendo menos desse tipo de trabalho mecanizado. Aquela rotina, sabe? Baseada em regras, trabalho do lado esquerdo do cérebro, vamos dizer assim, certos tipos de contabilidade, análises financeiras, certos tipos de programação de computadores, tem se tornado muito fácil terceirizar, bem fácil de automatizar. Software, por exemplo, pode fazer isso mais rápido. Provedores com baixo custo pelo mundo podem oferecer isso mais barato. Então, o que realmente interessa são os cérebros direitos, criativos, habilidades do tipo conceituais. Pensa sobre o seu próprio trabalho. Pense sobre o seu próprio trabalho. Os problemas que você encara hoje. Ou até mesmo os problemas que a gente está falando aqui. Eles têm regras claras? Tem uma única solução? Não. As regras elas são meio misteriosas. A solução, se existir, para começar, é surpreendente e nada óbvia. Todos estamos lidando aí com a sua própria versão do problema da vela. E para problemas da vela de todos os tipos, em qualquer área, aquelas que, se então recompensadas, as coisas nas quais construímos os nossos negócios em volta, elas não funcionam. Isso é muito louco, cara. É o seguinte, isso aqui não é um sentimento, não é uma filosofia, isso é um fato. Deixa-me dar um exemplo do que eu quero dizer aqui. Eu vou defender uma evidência. Algumas evidências, e aí a gente tem Dan Ariely, um dos maiores economistas de nossos tempos. Ele e 3 colegas fizeram um estudo com os alunos do MIT. Eles deram para os alunos do MIT um monte de jogos. Jogos que envolviam criatividade, habilidade motora, concentração. Eles ofereceram aos alunos por performance 3 níveis de recompensa. Pequena recompensa, média recompensa e grande. Se você se sair muito bem, ganha grande recompensa e assim por diante. O que aconteceu? Enquanto as tarefas envolviam somente habilidades mecânicas, bônus funcionavam como o esperado. Quanto maior o pagamento, melhor a performance. Beleza? Mas com uma tarefa, quando ela pedia uma habilidade cognitiva até rudimentar, uma recompensa maior os levou para uma performance mais fraca. E eles disseram: vamos ver se existe algum elemento cultural aqui, vamos fazer isso na Índia, vamos testar isso lá. O padrão de vida é um pouco mais baixo, né? A recompensa que é modesta nos padrões norte-americanos é mais significativa lá. Mesma coisa, né? Monta lá o jogo com os 3 níveis de recompensas. O que aconteceu? Pessoas que se ofereceram as recompensas de nível médio, elas não se saíram melhor do que as foram oferecidas pequenas recompensas. Mas dessa vez, as pessoas que foram oferecidas maiores recompensas tiveram os piores resultados. Em 8 das 9 tarefas que examinaram através dos 3 experimentos, os incentivos mais altos levaram a resultados piores. Cara, o que é isso? É algum tipo de frescura, alguma conspiração socialista que está acontecendo aqui? Não, eles são economistas do MIT, da Carnegie Mellon, da Universidade de Chicago. E sabe quem é que financiou essa pesquisa? O Banco Central dos Estados Unidos. Então, olha só, vamos até a Faculdade de Economia de Londres, LSE, Faculdade de Economia de Londres. Cara, ela 11 prêmios, né, de origem, né, Nobel em Economia Local de treinamento para grandes pensadores em economia, como George Soros e Friedrich Hayek. Os economistas do LSE, eles olharam cerca de 51 estudos de planos que pagam por performance dentro das companhias. E aqui está o que eles falaram. Abre aspas, nós achamos que incentivos financeiros podem resultar em um impacto negativo em performance como um todo. Há um desencontro entre o que a ciência sabe e o que os negócios fazem. E é isso que me preocupa. Estamos em um colapso econômico. E é o que muitas organizações estão tomando, né, decisões e suas políticas sobre esse tal, né, esse folclore, né, baseando em suposições desatualizadas, sem verificação e sem base na ciência. E se realmente queremos sair dessa bagunça econômica, se realmente queremos alterar, né, ter uma alta performance naquelas tarefas definitivas do século XXI, a solução não é fazer mais das coisas erradas. Atiçar as pessoas com recompensas melhores ou ameaçá-las com punições mais severas, precisamos de uma abordagem nova. E a boa notícia é que os cientistas têm estudado a motivação e eles nos deram algumas abordagens novas. É uma forma construída de uma nova forma mesmo, né? De uma forma mais intrínseca, motivação intrínseca em torno da vontade de fazer com que, porque elas se importam, né? Porque elas são interessantes, porque são parte de algo importante. E na minha mente, aquele novo sistema operacional para nossos negócios, gira em torno de 3 elementos: autonomia, masterização e propósito.
autonomia, é o desejo de direcionar, né, nossas próprias vidas, masterizar, o desejo de melhorar cada vez mais, fazendo o que realmente importa. E propósito, o desejo de fazer o que fazemos para que sirva em algo maior do que nós mesmos. Então, são essas peças que vão formar esse sistema operacional para os novos negócios. Vamos falar sobre autonomia, por exemplo. O século XX chegou com essa ideia de gerenciamento, certo? Gerenciamento, ele não nasceu, né? Não emanou da natureza, beleza? Tipo, ele não é uma árvore, ele foi inventado, como uma TV. Alguém inventou o gerenciamento. E não significa que ele vai funcionar para sempre. O gerenciamento, beleza, ele é ótimo. Noções tradicionais de gerenciamento são ótimas, se você quiser conformidade. Mas se você quiser engajamento, autodirecionamento, funciona muito melhor. Vamos a alguns exemplos. Quantos de vocês aí, você que está me vendo agora, já ouviu falar da companhia Athlon? É uma firma australiana de software e eles fazem algo incrivelmente bacana. Algumas vezes ao ano eles dizem para os seus engenheiros: vá e trabalhe por 24 horas em qualquer coisa que quiser, contanto que não seja algo que é parte do seu trabalho regular. Trabalhe qualquer coisa que quiser. Então, tipo, os engenheiros vão lá, eles usam seu tempo para pensar de uma forma legal, de códigos, inventam, né, um monte de coisa, e depois eles apresentam tudo que desenvolveram para os seus colegas e para o resto da companhia. E aí, nessa atmosfera vigorosa, todas as mãos se encontram no final do dia. É um dia de intensa autonomia que produz uma gama de soluções para softwares que talvez nunca existissem. E funciona tão bem que a Athlon levou a ideia para um próximo nível, aumentou para cerca de 20%. E isso também é feito conhecidamente na Google, né? No Google, onde os engenheiros podem trabalhar cerca de 20% do seu tempo trabalhando no que quiserem. Eles têm autonomia sobre o seu próprio tempo, sobre suas tarefas, seus times, suas técnicas, seu tempo, beleza? Quantidades radicais de autonomia. E na Google, como muitos sabem, cerca de metade dos seus produtos de um ano típico nasceram durante esses 20% de tempo. Coisas como o Gmail, o Orkut, o Google News. O que acontece? Quase que no geral a produtividade cresce, engajamento dos trabalhadores cresce, satisfação cresce, rotatividade cresce, rotatividade de empregos, né, cai, e autonomia e masterização e propósito. Essas são as peças de uma nova forma de se fazer as coisas. E agora algum de vocês aí pode olhar e dizer: isso soa bem, mas é utópico. E eu digo: não. E para terminar, há um desencontro entre o que a ciência sabe e o que os negócios fazem. E aqui está o que a ciência sabe. Aquelas recompensas do século XX, aqueles motivadores que pensamos ser parte natural dos negócios, funcionam, mas somente em uma faixa surpreendentemente estreita de circunstâncias. 2. Esse tipo de recompensa frequentemente destrói a criatividade. 3. O segredo para a alta performance não é recompensa e punição, mas aquele desejo invisível, intrínseco, o desejo de fazer as coisas por si, o desejo de fazer as coisas que importam. E aqui está a melhor parte. Aqui está a melhor parte. Já sabemos disso, a ciência confirma o que sabemos em nossos corações. Então, se repararmos esse desencontro entre o que a ciência sabe e o que os negócios fazem, se nós trouxermos essa motivação, noções de motivação, né, para o século XXI, se passarmos essa preguiçosa e perigosa ideologia de recompensas e punições, podemos fortalecer os nossos negócios, podemos resolver muitos problemas da vela e talvez podemos e possamos mudar o mundo.